Imagina ser obrigada a casar com um bilionário arrogante e ainda ouvir no altar que ele nunca tocaria em você? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Natália. Só que, em vez de aceitar a humilhação, ela tomou a atitude mais inesperada. Calou Vicente com um beijo na frente de todo mundo. E a partir daí, começou um jogo de poder, desejo e provocações que nenhum dos dois estava preparado para jogar. E eu preciso te perguntar, o que você acha que acontece quando um casamento de mentira começa a esquentar de verdade? Porque nessa história, nada é o que parece. E cada passo desses dois deixa escapar um sentimento que eles juraram que nunca teriam. Fica comigo até o final, porque você não vai querer perder o que acontece quando o orgulho deles finalmente colide. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Vicente Brandão olhava pela janela de seu escritório no 40º andar, os punhos cerrados sobre a mesa de mogno. Aos 32 anos, tinha construído um império do zero, transformando uma startup em uma das maiores empresas de tecnologia do país. E agora aqueles velhos engravatados do conselho queriam humilhá-lo com regras ultrapassadas. Repete isso. Vicente virou-se para seu advogado, Roberto, que ajeitava os óculos nervosamente. A cláusula é clara, Vicente. Para assumir a cadeira no conselho majoritário, você precisa estar casado. É uma tradição da empresa desde a fundação. Eles só aceitam homens que constituíram família. Que absurdo é esse? Estamos em pleno século XXI. Vicente socou a mesa. Eu construí essa empresa. Eu mereço essa cadeira. Eu sei, mas as regras são antigas. Você tem 30 dias para resolver isso, senão a vaga vai para o Henrique Moreira. Vicente sentiu a raiva ferver. Henrique era seu principal concorrente interno, um executivo medíocre que só havia chegado onde estava por ter sobrenome influente e, claro, uma esposa e 2 filhos. Deve haver uma brecha. Vicente começou a andar de um lado para o outro. Na verdade, há uma solução. Roberto abriu a pasta. Casamento por contrato. Você precisa estar casado por pelo menos 6 meses para se firmar no conselho. Depois disso, um divórcio discreto e pronto. Vicente parou, pensativo. Não era o ideal, mas era prático. Preciso de alguém discreto. Alguém que entenda que isso é apenas negócio. Sugiro que escolha alguém da própria empresa. Mais fácil de controlar a situação. Nos dias seguintes, Vicente observou as funcionárias com olhar clínico. Precisava de alguém que não causasse problemas. Alguém que aceitasse os termos sem criar expectativas. Foi quando notou Natália Costa, estagiária do departamento financeiro. Ela era eficiente, discreta e, pelo que sabia, precisava de dinheiro para bancar os estudos. Perfeita. Na sexta-feira à tarde, Vicente a chamou em sua sala. Natália entrou hesitante, ajeitando a blusa social. Ela era bonita de um jeito simples, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, olhos expressivos. Sente-se, Natália. Aconteceu algum problema com meu trabalho, senhor Brandão? Não, nada disso. Na verdade, tenho uma proposta para você. Vicente entrelaçou os dedos, assumindo sua postura de negociador. Preciso me casar por motivos profissionais. É apenas uma formalidade que durará 6 meses. Em troca, pagarei R$200 mil. O silêncio foi ensurdecedor. Natália piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Desculpe, o senhor disse... Casar? Sim. Um contrato de 6 meses. Você mantém sua rotina normal, apenas precisa comparecer a alguns eventos comigo. Nada de envolvimento real. Natália levantou-se bruscamente, as bochechas corando. O senhor está falando sério? Acha que eu estou à venda? Não é assim que funciona. É um acordo comercial. Para o senhor, talvez. Mas eu não sou uma mercadoria que pode ser comprada para resolver seus problemas. Natália pegou sua bolsa. Com todo respeito, senhor Brandão, mas eu recuso. Procure outra pessoa para esse seu esquema. Ela saiu batendo a porta, deixando Vicente atordoado. Ninguém nunca havia recusado uma proposta dele. Ninguém. Os colegas de Natália a cercaram no corredor. O que foi?
por que você saiu da sala do CEO daquele jeito? Ele é um arrogante, isso sim, Natália respondeu, ainda tremendo de raiva. Naquela noite, quando Natália chegou em casa, encontrou sua mãe sentada à mesa da cozinha, segurando papéis médicos com as mãos trêmulas. Mãe, o que foi? O médico ligou hoje, filha. Preciso fazer aquela cirurgia cardíaca urgente. Ele disse que não pode mais esperar. Natália sentiu o mundo girar. Quanto custa? 200 mil reais. Não sei como vamos conseguir. Natália abraçou a mãe, sentindo as lágrimas queimarem. Durante horas, ficou acordada olhando para o teto, a proposta de Vicente ecoando em sua mente. Era humilhante, era errado, mas era a única forma de salvar sua mãe. Na manhã de segunda-feira, Natália entrou no escritório de Vicente sem bater. Ele ergueu o olhar surpreso. Eu aceito, ela disse, a voz firme apesar do aperto no peito. Mas com minhas condições. Vicente recostou na cadeira, um sorriso satisfeito nos lábios. Estou ouvindo. Primeiro, quero o dinheiro depositado imediatamente para pagar a cirurgia da minha mãe. Segundo, nosso contrato fica entre nós. Ninguém mais pode saber que é falso. Terceiro, você me trata com respeito. Nada de humilhações ou ordens absurdas. Concordo com tudo, menos com uma coisa. Não vou tratá-la com respeito porque você pediu. Vou tratá-la como trato qualquer funcionária. Natália cerrou os punhos. Então adicione isso ao contrato. Vicente pegou o telefone. Roberto, prepare o contrato de casamento. A senhorita Costa aceitou. Quando Natália saiu do escritório dessa vez, não havia vitória em seus passos. Apenas a sensação amarga de ter vendido 6 meses de sua vida. Mas quando pensava no sorriso de sua mãe, no alívio que aquela cirurgia traria, Natália sabia que faria qualquer sacrifício. Inclusive, casar-se com o homem mais arrogante que já conhecera. Os próximos dias foram um turbilhão de papelada, exames pré-nupciais e preparativos rápidos. Vicente mantinha tudo extremamente profissional, tratando o casamento como trataria qualquer fusão empresarial. E Natália engolia o orgulho, lembrando-se constantemente do porquê estava fazendo aquilo. O dia do casamento amanheceu com um céu azul impecável, como se o universo estivesse ironizando a farsa que estava prestes a acontecer. Natália olhou-se no espelho do quarto que Vicente havia reservado para ela se arrumar. O vestido branco era simples, sem exageros, mas o tecido de qualidade realçava suas curvas de forma elegante. A maquiadora havia feito um trabalho sutil, destacando seus olhos castanhos e deixando seus lábios com um tom rosado natural. Você está linda, sua mãe disse atrás dela, os olhos marejados. Ela ainda estava se recuperando da cirurgia, mas havia insistido em comparecer. Obrigada, mãe. Natália forçou um sorriso. Sentia-se uma fraude usando aquele vestido branco. Eu sei que não é o casamento dos seus sonhos, filha. Mas quem sabe as coisas não mudam. Ele parece um bom homem. Natália quase riu. Se ao menos sua mãe soubesse a verdade. Mas não podia contar. O contrato era claro quanto ao sigilo. Na pequena capela que Vicente escolhera, apenas 20 pessoas estavam presentes. Familiares próximos, testemunhas necessárias e alguns executivos importantes da empresa. Nada de festa extravagante ou celebração exagerada. Tudo calculado para parecer um casamento, íntimo e discreto. Vicente já estava no altar quando Natália entrou. Ele usava um terno italiano cinza escuro que valeria o salário de 3 meses dela. O cabelo negro estava impecavelmente penteado, a barba por fazer perfeitamente aparada. Natália odiava admitir, mas ele era absurdamente bonito, o tipo de homem que fazia mulheres virarem a cabeça na rua. Quando seus olhos se encontraram, Vicente não demonstrou nenhuma emoção, nem admiração, nem satisfação. Apenas aquela frieza calculista que ela já conhecia. Natália sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. Raiva? Decepção? A cerimônia começou com o padre fazendo as leituras tradicionais. Natália mal prestava atenção, sua mente vagando para como sua vida havia mudado radicalmente em apenas 2 semanas. Vicente respondia no piloto automático, seu rosto uma máscara perfeita de noivo comportado.
Vicente Brandão, aceita Natália Costa como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito. A voz dele saiu firme, sem hesitação, como se estivesse fechando mais um negócio. Natália Costa, aceita Vicente Brandão como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Natália respirou fundo. 6 meses. Apenas 6 meses. Aceito. Então, pela autoridade que me foi conferida, eu os declaro marido e mulher. O noivo pode beijar a noiva. Foi nesse momento que Vicente se aproximou dela. Seus olhos azuis estavam frios como gelo quando ele se inclinou, fingindo que ia beijá-la. Mas ao invés disso, seus lábios roçaram a orelha dela, e ele sussurrou baixo o suficiente para só ela ouvir. Só para deixar claro, você jamais será tocada por mim durante esses 6 meses. Não sinto nenhuma atração por você. Isso é apenas negócio. As palavras atingiram Natália como um soco no estômago. A humilhação queimou seu rosto. Desceu por sua garganta, encheu seu peito. Ela sentiu os olhos arderem, mas não eram lágrimas de tristeza. Era fúria pura. Vicente começou a se afastar, satisfeito por ter deixado claro quem estava no controle. Mas antes que ele pudesse se virar completamente, Natália o agarrou pela lapela do paletó. Seus dedos se fecharam no tecido caro enquanto ela o puxava de volta. Onde pensa que vai? Ela sussurrou de volta. E então, antes que Vicente pudesse processar o que estava acontecendo, Natália colocou a mão em sua nuca e o beijou. Não foi um beijo casto de cerimônia. Foi um beijo de verdade. Profundo, intenso, provocante. Ela pressionou seus lábios contra os dele com uma força que o pegou completamente desprevenido. Sua língua invadindo a boca dele em um movimento ousado que fez o corpo de Vicente travar. Os convidados explodiram em aplausos e assovios, achando que era um momento romântico. Mas Vicente estava paralisado, seus olhos arregalados de choque. O cérebro dele simplesmente não processava o que estava acontecendo. As mãos de Natália estavam em seu rosto, segurando-o no lugar, e seu corpo estava pressionado contra o dele, de uma forma que fazia seu sangue ferver involuntariamente. Quando Natália finalmente se afastou, havia um sorriso desafiador em seus lábios ainda úmidos. Ela se inclinou para perto do ouvido dele, sua respiração quente contra sua pele. Se acha que vai me humilhar e sair impune, está muito enganado, Vicente Brandão. Esses 6 meses vão ser interessantes. Vicente ficou sem palavras pela primeira vez em anos. Seu corpo ainda reagia ao beijo, seu coração batendo mais rápido do que deveria. O que diabos havia acabado de acontecer? Aquela era a mesma estagiária tímida que ele achava que controlaria facilmente? Natália se virou para os convidados, seu sorriso agora doce e delicado, como se fosse a noiva mais feliz do mundo. Ela acenou graciosamente enquanto caminhava pelo corredor de braços dados com Vicente, que ainda tentava recuperar a compostura. Você está louca? Ele conseguiu sussurrar enquanto sorriam para as pessoas. Louca? Não. Apenas deixando claro que não vou ser sua capacho pelos próximos 6 meses. Você quer uma esposa de mentira? Então vai ter que aguentar as consequências. Na pequena recepção que se seguiu, Natália foi o centro das atenções. Ela conversava animadamente com todos, aceitava-os, parabéns com sorrisos genuínos. Fingia estar radiante. Vicente a observava de longe, ainda processando aquele beijo. Sua boca ainda formigava, e ele odiava que seu corpo tivesse reagido daquela forma. Sua esposa é encantadora, comentou um dos executivos do conselho. Você é um homem de sorte, Vicente. Sim, sou mesmo, Vicente respondeu automaticamente, mas seus olhos não deixavam Natália. Ela ria de algo que a madrinha dela havia dito, a cabeça jogada para trás, expondo o pescoço delicado. Havia algo diferente nela agora. Uma confiança que ele não tinha notado antes. Quando finalmente conseguiram sair da recepção, já era final de tarde. O motorista os levou até a cobertura de Vicente em silêncio. A tensão dentro do carro era palpável. Aquilo foi desnecessário, Vicente finalmente disse. Natália se virou para ele, os olhos brilhando.
Desnecessário foi você tentar me humilhar no altar. Achava o quê? Que eu ia aceitar quietinha? Era para deixar os limites claros. Os limites já estavam claros no contrato. O que você fez foi crueldade gratuita. Natália cruzou os braços. Mas tudo bem. Se é guerra que você quer, guerra você vai ter. Vicente a encarou, uma parte dele alarmado, outra parte estranhamente intrigada. Isso não é uma guerra, é um acordo comercial. Continue repetindo isso para você mesmo. Quem sabe você acredita. Quando chegaram na cobertura, Vicente mostrou a ela o quarto de hóspedes. Seu quarto. Tem banheiro próprio. Fique à vontade. Que generoso, Natália respondeu com ironia. Vicente foi para seu próprio quarto, fechando a porta com mais força do que pretendia. Ele afrouxou a gravata, tentando entender por que ainda conseguia sentir o gosto daquele beijo. Era ridículo. Ela não era seu tipo. Era apenas uma estagiária teimosa que estava fazendo isso por dinheiro. Mas quando fechou os olhos naquela noite, foi o rosto desafiador de Natália que invadiu seus pensamentos. A primeira semana de convivência foi um exercício de paciência para Vicente. Ele estava acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida, mas Natália parecia determinada a transformar aqueles 6 meses em um inferno particular, ou talvez em algo pior, algo que ele não conseguia nomear. Na segunda-feira de manhã, Vicente desceu para tomar café antes de ir ao escritório. Parou no meio da escada quando viu Natália na cozinha americana. Ela usava um shorts curto de pijama e uma regata fina que deixava pouco para a imaginação. O cabelo estava solto, caindo em ondas naturais pelas costas. "Bom dia, marido", ela disse com um sorriso doce demais para ser genuíno, enquanto mexia ovos na frigideira. Vicente desceu o resto das escadas, mantendo a expressão neutra. "Bom dia. Não sabia que cozinhava. Tenho muitos talentos que você desconhece." Natália serviu os ovos em 2 pratos. "Sente-se. Café da manhã está pronto." Ele hesitou. A cena era estranhamente doméstica. Vicente não estava acostumado com isso. Normalmente tomava café rápido sozinho antes de sair. Natália colocou o prato na frente dele e se sentou ao lado, não no lado oposto da mesa como seria esperado. A proximidade fez Vicente ficar tenso. Ela cheirava a algo floral e suave. "Precisa sentar tão perto?" "Somos casados, Vicente. Casados sentam perto." Ela cruzou as pernas lentamente, o movimento chamando a atenção dele involuntariamente. "Ou você prefere que eu sente no seu colo?" "Alguns casais fazem isso." Vicente quase engasgou com o café. "Definitivamente não." "Pena." Natália deu uma risadinha antes de começar a comer. Nos dias seguintes, a tortura se intensificou. Natália começou a circular pela cobertura com roupas cada vez mais provocantes. Camisolas de seda que terminavam no meio das coxas, vestidos decotados para experimentar antes de sair, toalha estrategicamente pequena quando esquecia suas roupas no quarto após o banho. "Desculpa, não sabia que você estava aqui." Ela dizia com falsa inocência sempre que o encontrava nesses momentos. Vicente forçava-se a desviar o olhar, focando no notebook, nos relatórios, em qualquer coisa. Mas era uma batalha perdida. Natália sabia exatamente o que estava fazendo, e aquele sorriso satisfeito em seus lábios deixava isso muito claro. No escritório, a situação não melhorava. Natália continuava trabalhando como estagiária no departamento financeiro, mas agora carregava o título não oficial de esposa do CEO. As pessoas a tratavam diferente, mais respeitosas, algumas até bajuladoras. Vicente a observava de sua sala envidraçada no último andar. Dali, tinha visão privilegiada do andar onde ela trabalhava. Natália estava sempre rodeada de colegas, seu jeito extrovertido e sorriso fácil atraindo atenção. Especialmente atenção masculina. Na quarta-feira, Vicente viu o gerente de marketing, Rafael, aproximar-se da mesa de Natália. O homem era conhecido por ser galanteador, e Vicente sentiu algo estranho apertar seu peito quando viu Rafael se inclinar perto demais dela. Ele apertou o botão do interfone do andar, ligando o áudio. Não era espionagem, era apenas supervisão. "Natália, você está diferente.
O casamento te deixou ainda mais bonita, Rafael disse. Natália riu jogando o cabelo para trás. Obrigada, Rafael, você sempre foi gentil. Gentil? Estou apenas dizendo a verdade. Se eu tivesse chegado antes do Vicente, talvez você estivesse usando meu sobrenome agora. Vicente desligou o interfone e, antes que processasse o que estava fazendo, já estava no elevador descendo até o andar dela. A sensação no peito tinha um nome que ele se recusava a admitir. Ele saiu do elevador e caminhou direto até a mesa de Natália, interrompendo a conversa. Natália, preciso de você na minha sala, agora. Rafael deu um passo atrás imediatamente. Senhor Brandão, eu estava apenas... Não me interessa. Vicente pegou Natália pelo braço, não com força, mas com firmeza suficiente para deixar claro que não aceitaria recusa. Vamos. Natália deixou-se ser guiada até o elevador, mas assim que as portas fecharam, ela puxou o braço. O que foi isso? Você estava flertando com ele no horário de trabalho. Flertando? Eu estava sendo educada, e mesmo que estivesse flertando, qual é o problema? Nosso casamento é de mentira, lembra? Vicente pressionou o botão de parada de emergência. O elevador parou entre andares. Pode ser de mentira, mas enquanto durar você é minha esposa. Não vou tolerar que fique se insinuando para outros homens. Natália o encarou incrédula, então começou a rir. Você está com ciúmes. Não seja ridícula. Está sim. Vicente Brandão, o homem que disse que eu não o atraía, está com ciúmes. Ela se aproximou dele, os olhos brilhando com diversão e algo mais. Interessante. Não é ciúmes. É questão de manter as aparências. Claro, aparências. Natália ficou na ponta dos pés, o rosto perigosamente perto do dele. Sabe o que eu acho? Acho que você está começando a perceber que não tem tanto controle quanto pensava. O perfume dela invadia os sentidos de Vicente. Naquele espaço confinado, ele percebia cada detalhe. As sardas leves no nariz, os cílios longos, os lábios rosados que ele ainda lembrava o gosto. Ele poderia se inclinar apenas alguns centímetros e... Vicente se afastou bruscamente, pressionando o botão para o elevador voltar a funcionar. Volte ao trabalho. Como quiser, chefe. Natália saiu do elevador no andar dele ao invés de descer, virando-se antes das portas fecharem. Mas só para constar, o Rafael nunca teve chance. Eu tenho padrões. As portas se fecharam deixando Vicente sozinho, o coração batendo acelerado e a sensação irritante de que estava perdendo um jogo cujas regras não conhecia. À noite, em casa, a tensão era palpável. Vicente se trancou em seu escritório, determinado a recuperar o controle através do trabalho. Mas sua concentração estava destruída. Podia ouvir Natália na sala, assistindo alguma coisa na TV, rindo ocasionalmente. Quando finalmente decidiu sair para pegar água, encontrou-a no sofá usando aquela maldita camisola de seda preta. Ela estava descalça, as pernas dobradas ao lado do corpo, completamente relaxada. Não consegue dormir? Ela perguntou sem tirar os olhos da TV. Estava trabalhando. Sempre trabalha demais. Deve ser por isso que é tão tenso. Natália finalmente olhou para ele. Sabe o que você precisa? Relaxar um pouco. Estou perfeitamente relaxado. Claro que está. Ela levantou, a camisola deslizando pelas coxas, de uma forma que não deveria ser tão hipnotizante. Esqueci meu celular no quarto. Você pode pegar para mim? Está na mesinha de cabeceira. Você tem pernas, mas você está indo para aquele lado mesmo, não está? Ou vai ficar aí parado me encarando a noite toda? Vicente cerrou os punhos e foi até o quarto dela, procurando o celular. Tinha que estar na prateleira alta, claro. Quando se esticou para alcançá-lo, sentiu Natália atrás dele. Deixa que eu pego, ela disse pressionando-se contra suas costas para alcançar a prateleira. Vicente ficou completamente imóvel. O corpo dela estava colado ao dele, macio e quente através da fina camisola. Ele podia sentir cada curva, cada respiração. Seu autocontrole estava por um fio. Consegui. Natália pegou o celular, mas não se afastou imediatamente. Ao invés disso, ela deslizou para o lado, ficando de frente para ele, ainda perigosamente perto. Obrigada por ajudar.
As mãos de Vicente se moveram sozinhas, agarrando a cintura dela e a puxando contra si. Natália ofegou, surpresa, seus olhos arregalados encontrando os dele. Por um momento, Vicente viu o jogo dela vacilar. Viu a máscara de confiança escorregar, revelando algo real embaixo. Você quer brincar? Ele disse baixo, perigoso. Então vamos brincar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa que fosse se arrepender, Natália colocou a mão no peito dele, empurrando levemente. Opa, calma aí. Você prometeu não me tocar, lembra? No altar? E então ela se afastou, aquele sorriso provocante de volta nos lábios. Boa noite, Vicente. Durma bem. Ela saiu do quarto deixando-o ali, tenso e consciente de uma verdade inevitável. Ele tinha acabado de perder mais uma rodada. Os dias seguintes foram uma tortura refinada. Natália havia descoberto exatamente quais botões apertar, e Vicente percebia, com crescente frustração, que estava perdendo o controle da situação de forma espetacular. Toda manhã era a mesma coisa. Ela aparecia para o café em roupas que desafiavam sua sanidade. Na quinta-feira, foi um roupão de seda entreaberto que revelava um pijama de renda por baixo. Na sexta, uma camiseta oversized que escorregava por um ombro, deixando claro que não usava sutiã. Você está fazendo isso de propósito, Vicente acusou enquanto fingia ler o jornal. Fazendo o quê? Natália mordeu uma framboesa lentamente, seus lábios se fechando ao redor da fruta de uma forma que não deveria ser tão sensual. Tomando café da manhã na minha própria casa? Essa não é sua casa. Por 6 meses é. Ou já esqueceu nosso acordo? Ela lambeu os dedos, limpando o suco da framboesa. Você parece tenso novamente, Vicente. Dormiu mal? Ele tinha dormido péssimo, na verdade. Passara a noite inteira revirando na cama, pensando nela do outro lado do corredor. Odiava admitir, mas Natália tinha se infiltrado em seus pensamentos de uma forma perturbadora. No escritório, as coisas não melhoravam. Vicente a pegou tocando casualmente o braço de um dos analistas enquanto ria de uma piada. Mais tarde, viu-a inclinar-se sobre a mesa de reunião de uma forma que dava uma visão privilegiada do decote para todos os homens presentes. Ele convocou uma reunião só para tirá-la de lá. Isso está ficando ridículo, ela disse quando entraram em sua sala. Você não pode me chamar toda vez que vê alguém conversando comigo. Pode quando você está claramente provocando. Provocando quem, Vicente? Você mesmo disse que não sente atração por mim. Natália se sentou na beirada da mesa dele, cruzando as pernas. A saia subiu alguns centímetros. Ou estava mentindo? Vicente desviou o olhar forçadamente. Volte ao trabalho. Como quiser, chefe. Na semana seguinte, tinha um jantar importante com investidores internacionais. Vicente precisava causar boa impressão, fechar um acordo de milhões. Preparou-se mentalmente para uma noite de negociações intensas. O que não esperava era Natália descendo a escada da cobertura, usando um vestido vermelho que deveria ser ilegal. O tecido abraçava cada curva do corpo dela. O decote em V mergulhava de forma pecaminosa e uma fenda lateral ia até a coxa. Ela tinha prendido o cabelo em um coque elegante, deixando o pescoço e os ombros expostos. Os saltos altos faziam suas pernas parecerem infinitas. Vicente esqueceu completamente como formar frases. Estou apropriada? Natália girou, o vestido rodando com ela. Você disse que era um jantar importante. Onde conseguiu esse vestido? Foi tudo que ele conseguiu dizer. Comprei e achei que uma esposa de CEO deveria ter algo adequado para eventos sociais. Ela pegou a clutch dourada. Vamos, não quero que se atrase por minha causa. O jantar foi no melhor restaurante italiano da cidade. Assim que entraram, todos os olhares se voltaram para eles. Ou melhor, para Natália. Vicente sentiu uma onda de possessividade que não fazia o menor sentido. Vicente, que prazer vê-lo! Thomas Müller, o investidor alemão, cumprimentou-o efusivamente antes de notar Natália. E quem é esta dama deslumbrante? Minha esposa, Natália. Esposa? Vicente, seu sortudo, não sabia que havia se casado. Thomas beijou a mão de Natália de forma cavalheiresca. É um prazer conhecê-la, senhora Brandão. Durante o jantar, Vicente lutava para manter o foco nas negociações.
estava hiperconsciente de Natália ao seu lado, da forma como ela conversava charmosamente com os investidores, seu italiano fluente surpreendendo a todos. De onde ela tinha aprendido italiano? Sua esposa é fascinante, comentou Robert Chen, o investidor chinês. Beleza e inteligência. Você é um homem de sorte, Vicente. Obrigado, Vicente respondeu automaticamente, mas seus olhos estavam fixos em Natália, que ria de algo que o assistente de Thomas havia dito. O homem, jovem e atraente, estava claramente fascinado por ela. Então, Natália, o assistente Klaus perguntou com um sorriso sedutor, como você e Vicente se conheceram? No trabalho, Natália respondeu naturalmente. Foi inesperado, uma daquelas coisas que você não planeja, mas acontecem. Que romântico! E Vicente teve que trabalhar duro para conquistá-la? Natália lançou um olhar para Vicente, seus olhos brilhando com malícia. Oh, ele trabalhou. Mas eu não sou fácil de conquistar. Imagino que não. Klaus se inclinou mais perto. Uma mulher como você deve ter vários admiradores. Foi quando Vicente sentiu algo estalar dentro dele. Ele colocou a mão possessivamente na cintura de Natália, puxando-a mais perto. Tinha passado. A tensão na mesa ficou palpável por um momento antes de Thomas rir alto. Ah, o amor dos recém-casados. É lindo de ver. O resto do jantar passou em um borrão. Vicente manteve a mão na cintura de Natália como um aviso silencioso para todos os outros homens. Ela não comentou, mas ele podia sentir o sorriso satisfeito dela. No carro, voltando para casa, o silêncio era denso. Você tem ciúmes, Natália finalmente disse, não era uma pergunta. Não seja ridícula. Vicente, você quase rosnou para aquele homem. Eu vi. Ele estava sendo inconveniente. Ele estava sendo educado. Natália se virou no banco para encará-lo. Admita, você não gosta quando outros homens prestam atenção em mim. Vicente estacionou o carro na garagem da cobertura com mais força que o necessário. E daí se eu não gosto? Você é minha esposa. As pessoas esperam que eu seja possessivo. Mas você disse que isso era só negócio, que eu não te atraía. Eles saíram do carro e entraram no elevador privativo. A tensão entre eles era elétrica. Eu menti, Vicente finalmente admitiu, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Está satisfeita? Você me atrai. Diabos, você me deixa louco. Feliz agora? Os olhos de Natália se arregalaram. Por um momento, a máscara de confiança dela caiu completamente. Vicente, quando as portas do elevador se abriram, Vicente não pensou. Apenas agiu. Ele a puxou contra si, suas mãos enterrando-se no cabelo dela, enquanto sua boca encontrava a dela em um beijo desesperado. Natália gemeu contra seus lábios, derretendo-se contra ele. Vicente a pressionou contra a parede do hall de entrada, seus corpos se encaixando perfeitamente. As mãos dela arranhavam suas costas por cima da camisa, puxando-o mais perto. O beijo era intenso, semanas de tensão sexual explodindo de uma vez. Vicente, Natália ofegou quando ele moveu os lábios para seu pescoço. Espera. Ele congelou imediatamente, se afastando como se tivesse sido queimado. Natália estava encostada na parede, os lábios inchados, a respiração acelerada, os olhos escuros de desejo. Mas então, lentamente, aquele sorriso provocante voltou. Você prometeu não me tocar, lembra? Ela disse suavemente, arrumando o vestido. No altar, na frente de todo mundo. Vicente ficou ali respirando pesadamente, assistindo-a ir em direção ao quarto dela. Ela parou na porta, olhando para trás. Boa noite, Vicente. Durma bem. A porta fechou e Vicente ficou sozinho no corredor, consciente de uma verdade devastadora. Ele tinha perdido completamente o controle. Natália estava vencendo o jogo. E o pior, parte dele não se importava mais. A situação atingiu o limite quando Natália mencionou casualmente durante o café da manhã de quinta-feira que iria ao happy hour com o pessoal do financeiro. Que horas volta? Vicente perguntou tentando soar casual. Não sei, por quê? Vai sentir minha falta? Ela sorriu por cima da xícara de café.
Não seja ridícula, apenas perguntei. Claro. Natália se levantou, beijando o topo da cabeça dele de forma provocante antes de sair. Não me espere acordado. O dia no escritório foi tortuoso. Vicente se distraía durante reuniões, assinava documentos sem ler direito, respondia e-mails de forma automática. Às 6 da tarde, quando viu o grupo do financeiro saindo animadamente, com Natália rindo no meio deles, usando uma blusa decotada e calça justa, ele sentiu aquela sensação familiar e irritante no peito. Em casa, a cobertura estava silenciosa demais. Vicente tentou trabalhar, depois tentou assistir algo, depois tentou ler relatórios. Nada funcionava. Às 9 da noite, ele desistiu e pegou as chaves do carro. Encontrou o grupo em um bar badalado no centro. A música estava alta. As pessoas riam e conversavam animadamente. E lá estava Natália, sentada no balcão, conversando com 2 colegas homens que claramente estavam encantados com ela. Vicente entrou, sua presença imediatamente chamando atenção. Ele era o CEO, afinal. As pessoas se afastaram automaticamente, dando espaço. Vicente, Natália virou-se surpresa. O que faz aqui? Vim buscá-la. Temos um compromisso familiar. A mentira saiu suave. Que compromisso? Você não me... Agora, Natália. O tom dele não deixava espaço para discussão. Os colegas dela trocaram olhares desconfortáveis. Natália pegou a bolsa, desculpando-se rapidamente. No caminho até o carro, ela estava furiosa. Que diabos foi aquilo? Não temos nenhum compromisso familiar. Entre no carro. Não, você não pode simplesmente aparecer e me arrastar como se eu fosse uma criança. Vicente se virou para ela, os olhos brilhando perigosamente. Entre, no carro. Talvez fosse o tom de voz dele, ou a intensidade, em seu olhar, mas Natália entrou. O trajeto até em casa foi tenso e silencioso. Assim que chegaram na cobertura, ela explodiu. Você não tem o direito de me controlar assim. Eu estava apenas me divertindo com amigos. Amigos? Aqueles homens estavam praticamente babando em você. E daí? Isso te incomoda? Por que, Vicente? Por que você se importa? Porque você é minha esposa, droga. Ele passou a mão pelo cabelo, exasperado. Não gosto de ver outros homens olhando para você daquele jeito. Mas nosso casamento é falso. Você mesmo disse. Eu sei o que eu disse. Vicente encurralou-a contra a parede, mas sem tocá-la. Mas isso não muda o fato de que você invade meus pensamentos constantemente. Não consigo dormir. Não consigo trabalhar direito. Não consigo fazer nada sem que você apareça na minha cabeça. Sua voz saiu desesperada. Você me deixa louco, Natália. Completamente louco. Os olhos dela ficaram marejados. Você acha que isso é fácil para mim? Você acha que eu planejei isso? Planejou o quê? Me apaixonar por você, seu idiota. As lágrimas finalmente escorreram. Eu comecei tudo isso como vingança. Queria te provocar, te fazer pagar por aquelas palavras cruéis no altar. Mas em algum momento, no meio de tudo isso, Sua voz falhou. Eu me apaixonei de verdade. Vicente ficou completamente imóvel, processando as palavras. Natália. E o pior é que eu sei que não deveria. Sei que isso vai acabar em alguns meses. Sei que para você continua sendo apenas um contrato. Mas eu não consigo controlar o que sinto. Ela limpou as lágrimas furiosamente. Então me desculpe se eu estava tentando me divertir um pouco, tentando esquecer que estou apaixonada por um homem que nunca vai me corresponder. Você acha mesmo que eu não te correspondo? Vicente finalmente tocou-a, suas mãos envolvendo o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento. Você acha que eu viria até aquele bar se não me importasse? Que ficaria louco de ciúmes se você não significasse nada para mim? Natália o encarou, os olhos ainda brilhando com lágrimas. Então o que você está dizendo? Estou dizendo que você não é a única que se apaixonou quando não deveria. Ele encostou a testa na dela, fechando os olhos. Estou dizendo que acordo pensando em você, que vejo você no escritório e preciso me controlar
para não mandar todo mundo embora só para poder beijá-la. Que quando outros homens olham para você, eu quero deixar claro que você é minha. Vicente. A voz dela saiu em um sussurro. Natália, eu não planejei isso. Diabos, eu lutei contra isso com todas as forças. Mas você entrou na minha vida como um furacão e virou tudo de cabeça para baixo. Ele abriu os olhos encontrando os dela. E agora, eu não sei mais como fingir que não sinto nada. Então não finja. Natália colocou as mãos no peito dele, sentindo o coração acelerado. Eu não aguento mais esse jogo, Vicente. Não aguento mais provocar você e depois recuar. Não aguento mais fingir que não quero que você me toque. Você tem certeza? Ele precisava ouvir. Precisava ter certeza de que ela queria isso tanto quanto ele. Tenho. Eu quero você. Quero isso. Quero nós. Mesmo que seja temporário. Algo se quebrou dentro de Vicente. Toda a resistência, todo o autocontrole que ele tinha mantido por semanas simplesmente desmoronou. Ele a beijou, mas dessa vez era diferente. Não era provocação ou irritação. Era entrega completa. Natália respondeu com a mesma intensidade, seus dedos enterrando-se no cabelo dele, puxando-o mais perto. Vicente a pegou no colo e ela envolveu as pernas na cintura dele instintivamente. Tem certeza? Ele perguntou mais uma vez contra os lábios dela, dando-lhe uma última chance de recuar. Absoluta. Natália mordeu o lábio inferior dele suavemente. Agora para de perguntar e me leva para a cama. Vicente não precisou de mais incentivo. Ele a carregou até o quarto dele, não o de hóspedes, o dele. Deitou-a cuidadosamente na cama, tirando um momento apenas para admirá-la. Cabelo espalhado no travesseiro, lábios inchados dos beijos, olhos escuros de desejo olhando para ele com uma mistura de vulnerabilidade e confiança que fez algo apertar em seu peito. Você é linda, ele disse simplesmente. Eu deveria ter dito isso antes. No altar, ao invés daquelas palavras horríveis, eu deveria ter dito o quão deslumbrante você estava. Natália sorriu, puxando-o para baixo. Você pode compensar agora. E ele compensou. Com beijos lentos e toques cuidadosos, Vicente mostrou a ela tudo o que não tinha conseguido dizer em palavras. Cada carícia era uma confissão, cada beijo uma promessa. E quando finalmente se tornaram um, foi perfeito de uma forma que transcendia o físico. Depois, deitados entrelaçados, a respiração ainda acelerada, Natália traçava padrões preguiçosos no peito dele. Vicente, Você se arrepende? Ele a puxou mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Do casamento? Não. De ter sido um idiota arrogante no início? Absolutamente. Ela riu suavemente. Bem, você estava tentando manter o controle. E falhei miseravelmente. Você sempre esteve no controle, desde aquele beijo no altar. Não é verdade. Eu estava apavorada naquele momento. Só estava tentando não deixar você me humilhar. Vicente a fez olhar para ele. Sinto muito. Por aquelas palavras, por tudo. Eu estava tentando criar distância porque já sabia, mesmo sem admitir, que você era perigosa para mim. Perigosa? Para o meu autocontrole, para a vida perfeitamente organizada que eu tinha construído. Você chegou e bagunçou tudo, e eu não poderia estar mais grato por isso. Natália o beijou suavemente. Então o que fazemos agora? Ainda temos quase 5 meses de contrato. Esquece o contrato. Vicente entrelaçou os dedos dele nos dela. Vamos viver um dia de cada vez e ver no que isso dá. Sem prazos, sem pressão. Apenas nós. Apenas nós, ela repetiu, sorrindo contra os lábios dele. Eles adormeceram assim, entrelaçados, sem máscaras ou jogos. Apenas 2 corações que tinham encontrado um ao outro da forma mais inesperada possível. Natália acordou com a luz do sol atravessando as cortinas e o braço de Vicente envolvendo sua cintura. Por um momento ficou completamente imóvel, temendo que se movesse, a magia da noite anterior se desfizesse e a realidade voltasse crua e fria.
Mas então Vicente a puxou mais perto, murmurando algo sonolento contra seu pescoço, e ela soube que era real. Bom dia. A voz dele estava rouca de sono. Bom dia. Natália se virou para encará-lo. Os cabelos dele estavam bagunçados, havia marcas de barba por fazer sombreando seu rosto, e ela nunca o tinha visto tão perfeito. Dormiu bem? Melhor do que durmo há semanas. Ele beijou a testa dela suavemente. E você? Perfeitamente. Eles ficaram ali, apenas se olhando, dedos entrelaçados entre eles. Era íntimo de uma forma que ia muito além do físico da noite anterior. Era conexão real, vulnerabilidade compartilhada. Tenho reunião às 9, Vicente finalmente disse, mas não fez movimento para se levantar. Eu também preciso ir trabalhar. Ou, ele sugeriu, traçando o contorno do rosto dela. Podemos matar o... Seu expediente. Natália riu. Vicente Brandão, o workaholic, sugerindo matar trabalho? Quem é você e o que fez com meu marido? Seu marido, ele repetiu, como se testando as palavras. Gosto de como isso soa quando não é apenas um papel. Eles acabaram indo trabalhar mais atrasados, com sorrisos que não conseguiam esconder. No escritório, era impossível disfarçar a mudança entre eles. Vicente encontrava desculpas para descer até o departamento financeiro. Natália aparecia na sala dele com cafés que ele não tinha pedido. E quando seus olhares se cruzavam através do vidro, a química era palpável. Vocês dois estão bem diferentes, comentou Júlia, colega de Natália, durante o almoço. Mais leves, apaixonados de verdade. Natália sorriu, mexendo na salada. Acho que estamos apenas nos conhecendo melhor. Deve ser uma lua de mel atrasada. Se ao menos ela soubesse quão atrasada era. As semanas seguintes foram uma revelação. Vicente, longe da persona fria de CEO, era atencioso de formas que surpreendiam Natália constantemente. Ele começou a deixar bilhetes no espelho do banheiro dela. Coisas simples como, você ficou linda ontem à noite, ou, pensando em você. Trazia café na cama nos fins de semana. Massageava seus pés quando ela chegava cansada do trabalho. Quem diria que você era romântico? Natália brincou uma noite lendo um dos bilhetes. Não sou. Apenas com você. Ele a puxou para o colo, beijando seu pescoço. Você traz esse lado de mim. Jantares românticos se tornaram frequentes. Vicente a levava a restaurantes escondidos que só ele conhecia. Conversavam por horas sobre tudo e nada, descobrindo camadas um do outro que nunca imaginaram existir. Por que você é tão duro com as pessoas? Natália perguntou uma noite, enquanto dividiam uma sobremesa. Vicente ficou quieto por um momento. Meu pai me ensinou que demonstrar emoção era fraqueza, que para ter sucesso eu precisava ser implacável. Ele pegou a mão dela. Mas com você eu não quero ser assim. Com você eu quero ser real. Natália apertou os dedos dele. Você é mais do que esse CEO frio, Vicente. Você é gentil, engraçado quando relaxa, incrivelmente inteligente. As pessoas só precisam ver esse lado. Talvez. Mas só você tem acesso ao pacote completo. No escritório, a diferença era notável. Durante reuniões, os olhares entre eles duravam um pouco demais. Quando passavam um pelo outro nos corredores, havia sempre um toque sutil, um sorriso secreto. Os colegas notavam e comentavam, mas com admiração, não fofoca. O casamento havia realmente transformado ambos. Vicente fez questão de apresentar Natália formalmente no conselho como sua esposa. Não mais como uma obrigação contratual, mas com orgulho genuíno. Minha esposa, Natália Brandão, ele disse, a mão na parte baixa das costas dela, de forma protetora e afetuosa ao mesmo tempo. Os membros do conselho, inicialmente céticos sobre o casamento repentino, não puderam negar a química evidente entre eles. E Natália, com sua inteligência e charme natural, conquistou todos rapidamente. Ela é impressionante, comentou o presidente do conselho depois. Você escolheu bem, Vicente. Se ele soubesse que Vicente não tinha escolhido de forma alguma, que o destino havia escolhido por ele. À noite em casa,
A paixão entre eles era intensa. Faziam amor frequentemente, cada vez descobrindo mais sobre o que agradava um ao outro, aprendendo a linguagem dos corpos entrelaçados. Vicente adorava ver Natália desmoronar em seus braços. Natália amava ver o controle dele se despedaçar quando ela o tocava de certas formas. "Você me deixa louco", ele dizia entre beijos, mãos explorando cada curva. "Bom, porque você tem o mesmo efeito em mim." Vicente levou Natália para conhecer sua família adequadamente. Sua mãe, Clara, era uma mulher elegante e perspicaz que viu através deles imediatamente. "Vocês estão apaixonados de verdade", ela disse para Vicente quando ficaram sozinhos. "Posso ver nos seus olhos quando você olha para ela." "Estou, mãe. Mais do que achei que seria possível. Ela é boa para você. Faz você sorrir de verdade, não aquele sorriso corporativo que você usa com todo mundo." E era verdade. Natália tinha mudado algo fundamental nele. O Vicente que chegava em casa agora era diferente do CEO implacável. Era mais humano, mais vivo. Natália descobriu a razão por trás da dureza dele quando conheceu o pai de Vicente. O homem era exatamente como imaginava: frio, crítico, sempre encontrando falhas. "Então você é a estagiária que meu filho se casou", ele disse, o desdém claro na voz. "Ex-estagiária. Agora sou analista financeira." Natália manteve a voz firme. "E seu filho não se casou comigo. Nós nos casamos. É uma parceria, não uma aquisição." Vicente quase riu da expressão surpresa do pai. Natália sempre o surpreendia. Depois, no carro, ela perguntou: "Ele sempre foi assim?" "Sempre. Nada que eu faço nunca é bom o suficiente para ele." Vicente segurou a mão dela. "Mas eu não me importo mais. Você me mostrou que não preciso da aprovação dele para ser feliz." "Fico feliz em ouvir isso." Ela beijou a bochecha dele. "Porque você é incrível exatamente do jeito que é." As noites eram deles. Faziam amor até ficarem exaustos. Depois conversavam até o amanhecer, compartilhando sonhos e medos. Vicente descobriu que Natália queria ter sua própria empresa de consultoria financeira algum dia. Natália descobriu que Vicente sonhava em viajar o mundo, algo que nunca fez porque sempre priorizou o trabalho. "Podemos viajar juntos", ele sugeriu uma noite, dedos traçando padrões nas costas dela. "Quando os 6 meses acabarem, se você quiser continuar comigo." Natália ficou quieta por um momento. "Quando os 6 meses acabarem?" "O contrato termina em alguns meses." Vicente sentiu ela ficar tensa. "Mas eu não quero que acabe. Quero que seja real. Quero renovar nossos votos, dessa vez de verdade." Ela ergueu a cabeça, os olhos brilhando. "Está falando sério?" "Completamente. Eu te amo, Natália. Isso deixou de ser fingimento há muito tempo para mim." "Eu também te amo." Ela o beijou profundamente. "E sim, eu quero renovar nossos votos. Quero ficar com você de verdade." Eles fizeram amor novamente, dessa vez com uma intensidade emocional que deixou ambos tremendo. Não era apenas desejo. Era amor profundo, verdadeiro, assustador em sua intensidade. Mas mesmo com as declarações e promessas, uma sombra começou a crescer no coração de Natália. O fim dos 6 meses estava se aproximando, e quanto mais feliz ela ficava, mais medo tinha de perder tudo. Faltavam exatamente 3 semanas para completar os 6 meses de contrato. Natália olhava para o calendário no celular todas as manhãs, sentindo o peso daquela data se aproximando como uma guilhotina prestes a cair. Vicente havia dito que queria renovar os votos, que aquilo era real. Mas e se ele mudasse de ideia? E se, quando chegasse a hora, ele percebesse que tinha sido apenas uma fase, uma paixão passageira? As inseguranças começaram a corroer Natália de dentro para fora. Ela começou a se distanciar emocionalmente, criando pequenas barreiras que antes não existiam. Ficava mais tempo no trabalho, aceitava projetos extras, evitava conversas profundas. Vicente notou imediatamente. "Você está estranha", ele disse uma noite quando ela recusou fazer amor pela 3ª vez na semana. "Aconteceu algo?" "Não, só estou cansada." Ela se virou de costas na cama. "Natália, olha para mim." Vicente a fez virar.
O que está acontecendo? Eu fiz algo errado? Não. Não é você. E não era. Era ela. Eram as vozes em sua cabeça dizendo que aquilo não duraria, que ela não era boa o suficiente para o mundo dele. A situação piorou na quinta-feira, quando Sofia Mendes apareceu no escritório. A ex-namorada de Vicente era tudo que Natália não era. Sofisticada, elegante, com mestrado em Harvard e família tradicional. Ela usava um conjunto Chanel e sorria com aquela confiança de quem nunca duvidou do próprio valor. Natália a viu da janela do departamento financeiro, conversando animadamente com Vicente em sua sala. A forma como Sofia tocava o braço dele casualmente, como se ainda tivesse direito àquela intimidade, fez o estômago de Natália revirar. Quem é ela? Júlia perguntou ao lado dela. Ex-namorada dele, Sofia Mendes, da família Mendes dos empreendimentos imobiliários. Nossa, ela é impressionante. É. E eu sou só uma ex-estagiária que ele foi forçado a se casar, Natália pensou amargamente. No almoço, Vicente a procurou. Desculpa não ter descido antes, a Sofia apareceu sem avisar. Tudo bem, você não me deve satisfação sobre quem visita seu escritório. Natália não é assim. Ela estava na cidade e quis conversar sobre uma possível parceria comercial. Só isso. Eu disse que está tudo bem, Vicente. Mas o tom dela dizia o oposto. Naquela noite, Natália ficou até tarde no escritório, revisando planilhas que já estavam perfeitas. Quando finalmente chegou em casa, já passava da meia-noite. Vicente estava no sofá claramente esperando por ela. Precisamos conversar. Estou cansada. Natália, chega. Ele se levantou irritado. Você está me evitando há dias. O que está acontecendo? Nada está acontecendo. Mentira. Você mal me olha nos olhos, não quer conversar, não quer que eu te toque. É como se estivesse se preparando para ir embora. As palavras atingiram muito perto da verdade. Natália sentiu as lágrimas queimarem. E se for isso mesmo? O contrato acaba em 3 semanas, Vicente. Eu sei quando o contrato acaba, mas eu pensei que tínhamos concordado que isso era real agora. Real? Natália riu sem humor. Vicente, olha para mim. Olha de verdade. Eu sou uma ex-estagiária, venho de uma família simples, não tenho conexões importantes, mal consigo pagar as contas da minha mãe. E você? Você é Vicente Brandão, CEO bilionário. Você tem ex-namoradas como a Sofia, mulheres que realmente pertencem ao seu mundo. Você acha que eu me importo com isso? Talvez não agora, mas vai se importar. Quando a novidade passar, quando você perceber que eu não me encaixo nas suas reuniões de gala, nos seus jantares com a elite, você vai perceber que cometeu um erro. Vicente ficou em silêncio por um momento, processando. Então é isso? Você está me deixando antes que eu te deixe? Estou sendo realista. Não, você está sendo covarde. A raiva dele finalmente explodiu. Está fugindo porque tem medo, mas sabe de uma coisa, Natália? Eu também tenho medo de te perder. Tenho medo de que você perceba que pode fazer muito melhor do que um workaholic emocionalmente reprimido. Mas eu não estou fugindo. Estou aqui lutando por nós. Vicente... Esqueça. Ele pegou as chaves. Preciso de ar. Natália ficou parada na sala vazia, as lágrimas finalmente caindo livremente. Ela tinha estragado tudo. Tinha deixado as inseguranças vencerem. Nos dias seguintes, a tensão entre eles era insuportável. Vicente estava frio novamente, mas não era a frieza calculista do início. Era a frieza de alguém magoado tentando se proteger. Natália queria consertar, mas não sabia como. Foi quando ela voltou ao escritório após uma reunião e viu o computador dele aberto na mesa. Ele tinha saído correndo para atender uma ligação urgente. Na tela, abas abertas mostravam buscas recentes. Apartamentos disponíveis para aluguel. Vagas de emprego em outras empresas. A dor foi física. Ele estava planejando a saída dela. Estava se preparando para quando ela fosse embora. O que Natália não percebeu, na pressa de fechar o notebook e sair dali, foi que aquelas abas tinham sido abertas há 1 semana. Eram buscas que ela mesma havia feito no computador dele quando começou a se distanciar, pesquisando opções para quando o contrato terminasse.
Vicente tinha encontrado o histórico e ficado arrasado, interpretando como prova de que ela realmente queria ir embora. Aquela noite, eles tiveram a pior discussão até então. Vi as buscas no seu computador. Natália acusou assim que ele chegou. Que buscas? Apartamentos, empregos. Você já está planejando o que fazer quando eu for embora. Vicente franziu a testa, então entendimento surgiu em seus olhos. Aquelas não são minhas buscas, Natália. Eu encontrei no histórico há uma semana. Pensei que você estava fazendo planos para depois do divórcio. O silêncio foi ensurdecedor. Eu estava. Ela finalmente admitiu, a voz pequena. Há uma semana, quando comecei a ter medo. E agora? Ainda está planejando ir embora? Não sei. Estou confusa, Vicente. Estou com medo de que isso seja temporário. De que quando os 6 meses acabarem, você vai perceber que não me quer de verdade. Como posso provar que é real? O que preciso fazer para você acreditar? Não sei. Natália estava chorando agora. Eu vi você com a Sofia, vi como ela se encaixa perfeitamente no seu mundo. E percebi que eu nunca vou ser assim. Sempre vou ser a garota que você foi forçado a se casar. Você acha que eu quero a Sofia? Você realmente acha tão pouco de mim? Vicente passou a mão pelo cabelo, exausto. A Sofia faz parte do meu passado. Você é meu presente e meu futuro. Mas se você não consegue enxergar isso, se não consegue confiar em mim, então talvez você esteja certa. Talvez isso não funcione mesmo. Vicente, não, Natália. Eu não posso viver assim, constantemente provando meus sentimentos enquanto você espera que eu te decepcione. Ou você confia em mim ou não confia. Simples assim. Ele foi para o quarto dele, não o deles como tinha sido nas últimas semanas, e fechou a porta. Natália ficou sozinha na sala, sentindo seu mundo desmoronar. Tinha conseguido. Tinha destruído a melhor coisa que já tinha acontecido com ela por puro medo. No dia seguinte, ela pegou algumas coisas e foi para a casa da mãe. Precisava de espaço para pensar, para entender seus próprios sentimentos sem a presença esmagadora de Vicente nublando seu julgamento. O que aconteceu, filha? Sua mãe perguntou, vendo as lágrimas. Eu estraguei tudo, mãe. Eu tinha algo maravilhoso e destruí porque tive medo. Então volta e conserta. Luta por ele. É se for tarde demais. Só há um jeito de descobrir. Mas Natália não conseguia juntar coragem. Passou os próximos 3 dias na casa da mãe, olhando para o celular, esperando que Vicente ligasse. Ele não ligou. Talvez tivesse finalmente desistido dela. Vicente, por sua vez, estava miserável na cobertura vazia. Não conseguia trabalhar, não conseguia dormir. O cheiro dela ainda estava nos travesseiros, nas toalhas, por toda parte. A ausência dela era uma dor física em seu peito. Seus amigos notaram. Sua família notou. Todos perguntavam onde estava Natália. Ela foi embora, era tudo que ele conseguia dizer. Então vai atrás dela, idiota, seu irmão mais novo gritou. Se você a ama, luta por ela. Eu não posso forçá-la a ficar. Ela precisa querer ficar. E você precisa mostrar a ela porque vale a pena ficar. Talvez seu irmão estivesse certo. Talvez ele precisasse fazer um grande gesto. Algo que provasse de uma vez por todas que era real, que sempre foi real. Vicente começou a fazer planos. Haviam-se passado 5 dias desde que Natália saiu. 5 dias de puro inferno para Vicente. A cobertura parecia um mausoléu, cada cômodo ecoando com memórias dela. O café da manhã era solitário, a cama enorme e fria. O silêncio ensurdecedor. Ele tentou trabalhar, mas era inútil. Durante reuniões, sua mente vagava. Olhava para a cadeira onde ela costumava sentar durante eventos corporativos e sentia um aperto no peito. Os funcionários andavam na ponta dos pés ao redor dele. O CEO, carrancudo e mal-humorado, havia voltado. Só que agora era pior, porque todos sabiam o motivo. Você está péssimo, Roberto, seu advogado e amigo, disse sem rodeios durante um almoço que Vicente mal tocou. Quando foi a última vez que dormiu de verdade? Não sei. Que dia é hoje? Isso responde minha pergunta. Roberto suspirou. Vicente, pelo amor de Deus, vai atrás dela.
E dizer o quê? Já disse que a amo. Já disse que quero ficar com ela. O que mais posso fazer? Algo que ela não espere, algo grande. Você é um gênio nos negócios. Usa essa criatividade para reconquistá-la. Vicente ficou em silêncio, pensativo. Roberto tinha razão. Ele tinha passado a vida toda fechando negócios impossíveis, convencendo investidores céticos, construindo um império. Não podia desistir da mulher que amava sem lutar. Naquela noite, ele começou a planejar. Ligou para amigos, família, colegas. Reservou um espaço. Contratou decoradores. Escreveu e reescreveu um discurso até que ficasse perfeito. Não dormiu por 48 horas seguidas, mas quando terminou, tinha certeza. Ou funcionava, ou ele perderia Natália para sempre. Não havia meio termo. Na casa da mãe dela, Natália estava igualmente miserável. Usava o pijama há 3 dias. Comia apenas quando sua mãe insistia. Passava as noites olhando para o celular, esperando uma mensagem que não chegava. Ele desistiu de mim, ela disse na 3ª noite, as lágrimas caindo no travesseiro. Ou está esperando que você dê o primeiro passo, sua mãe sugeriu gentilmente. Filha, vocês dois estão orgulhosos demais. Alguém precisa ceder. E se eu ceder e ele não me quiser mais? E se você não ceder e perder o amor da sua vida? No 6º dia, Natália acordou com uma mensagem no celular. Não era de Vicente, era de Júlia, sua colega de trabalho. Preciso muito que você venha ao Espaço Jardim hoje às 19 horas. É urgente. Por favor, não pergunte, só confie em mim. Natália franziu a testa. Que história era aquela? Mas algo na mensagem, talvez o tom de urgência, a fez concordar. Tomou um banho pela primeira vez em dias, vestiu algo decente, um vestido azul simples que Vicente uma vez disse que adorava nela. Por que está se arrumando tanto se é só para ver sua amiga? Sua mãe perguntou com um sorriso suspeito. Não estou me arrumando tanto. Claro que não, filha. Claro que não. Quando Natália chegou ao Espaço Jardim, um local elegante conhecido por sediar eventos sofisticados, estranhou a quantidade de carros no estacionamento. Entrando no saguão, foi recebida por Júlia, que estava estranhamente arrumada. O que está acontecendo? Você vai descobrir. Vem comigo. Júlia a guiou por um corredor até 2 portas duplas de madeira. Quando abriu, Natália ficou paralisada. O espaço estava decorado de forma deslumbrante. Centenas de velas criavam uma iluminação suave e romântica. Arranjos de flores brancas e azuis estavam estrategicamente posicionados. E lá estavam todos, sua mãe, suas amigas, colegas de trabalho, a família de Vicente, executivos da empresa, todos olhando para ela com sorrisos emocionados. E no centro de tudo, Vicente. Ele usava um terno impecável, mas havia algo diferente. Sua expressão não era a máscara corporativa. Era vulnerabilidade pura. Medo e esperança misturados em partes iguais. Vicente, o que é isso? Ele caminhou até ela, pegando suas mãos trêmulas nas dele. Isso é eu sendo completamente honesto na frente de todas as pessoas que nos importam. Isso é eu provando que não tenho vergonha de quem você é, de quem nós somos. As lágrimas já começavam a cair dos olhos de Natália. Quando você entrou na minha vida há quase 6 meses, eu achei que tinha tudo sob controle. Achei que sabia exatamente como as coisas funcionariam. Um acordo simples, sem complicações, sem emoções. Ele sorriu tristemente. Eu estava tão errado. Alguns risos suaves ecoaram pela sala. Você virou meu mundo de cabeça para baixo desde aquele primeiro dia. Quando te fiz aquela proposta horrível, quando você me rejeitou na frente de todo mundo, eu deveria ter percebido que estava lidando com alguém especial. Alguém que não se curvava, que não se vendia, que tinha dignidade e força que eu nem começava a compreender. Vicente apertou as mãos dela, sua voz tremendo ligeiramente. E então veio o casamento, e aquelas palavras cruéis que eu disse no altar. Palavras que me assombram até hoje. Eu disse que você jamais seria tocada por mim, que não sentia atração. E você sabe o que você fez? Você me calou com um beijo que mudou minha vida para sempre. Natália riu entre lágrimas lembrando daquele momento. A partir dali foi uma queda livre.
Você me provocava, me desafiava, me fazia questionar tudo que eu achava que sabia sobre mim mesmo. E em algum momento, no meio de toda aquela loucura, eu me apaixonei. Completamente, irrevogavelmente, por você. Ele soltou uma das mãos dela e enfiou a mão no bolso, tirando uma pequena caixa de veludo. O suspiro coletivo na sala foi audível. Natália Costa, ou melhor, Natália Brandão, porque esse é o nome que quero que você carregue para sempre, não por contrato, mas por escolha. Vicente se ajoelhou, abrindo a caixa para revelar um anel deslumbrante, completamente diferente da aliança simples do casamento contratual. Eu fui um idiota arrogante que teve a sorte absurda de você ter aceitado se casar comigo naquele dia. E nos últimos meses descobri o que realmente significa amar alguém. Significa acordar querendo ser uma pessoa melhor. Significa que seu sorriso é mais importante do que qualquer reunião. Significa que a ideia de te perder é mais aterrorizante do que qualquer fracasso nos negócios. As lágrimas de Natália caíam livremente agora, e ela nem tentava pará-las. Eu sei que você tem medo. Medo de que isso não seja real, de que você não pertença ao meu mundo. Mas você está errada. Você não pertence ao meu mundo. Você é o meu mundo. Você é a razão pela qual eu respiro. E sobre a Sofia, sobre qualquer ex, sobre qualquer mulher que existiu antes de você, nenhuma delas me fez sentir 1/10 do que sinto quando você está no mesmo cômodo que eu. Vicente respirou fundo, olhando nos olhos dela com intensidade que a deixou sem ar. Então eu estou aqui na frente de todas essas pessoas, me ajoelhando e implorando. Por favor, Natália, me perdoe por não ter sido claro o suficiente. Me perdoe por não ter lutado mais quando você se afastou. E por favor, diga que vai ficar comigo, não pelas semanas que faltam no contrato, mas para sempre. De verdade, case comigo de novo. Dessa vez porque você quer, porque me ama tanto quanto eu te amo. O silêncio na sala era absoluto. Todos prenderam a respiração. Natália estava chorando tanto que mal conseguia ver. Toda a dor das últimas semanas, todo o medo, todas as inseguranças. E ali estava ele, o homem que amava, se ajoelhando, expondo-se completamente. Você é um idiota, ela finalmente conseguiu dizer, a voz embargada. Vicente piscou incerto. Um idiota lindo, insuportável, teimoso. Ela puxou-o para cima. E eu te amo tanto que dói. Sim, Vicente. Sim, eu aceito. 1000 vezes sim. O alívio que tomou o rosto dele foi lindo de ver. Ele colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas e então a puxou em um beijo que fez a sala explodir em aplausos e gritos. Quando finalmente se separaram, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo, Natália sussurrou. Desculpa por ter fugido, por ter duvidado. Desculpa por não ter lutado mais, por ter deixado você ir. Não vamos mais fazer isso. Não vamos mais fugir quando as coisas ficarem difíceis. Combinado. A festa que se seguiu foi íntima e perfeita. Amigos e família celebravam não um casamento contratual, mas amor real. Vicente não deixou Natália sair de perto dele um único momento, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele piscasse. 2 semanas depois, no dia exato em que o contrato de 6 meses terminaria, eles fizeram uma cerimônia de renovação de votos, dessa vez em uma capela maior, com mais convidados, com votos que eles mesmos escreveram. Vicente, Natália disse, segurando as mãos dele diante do altar, há 6 meses você me fez uma proposta que eu nunca esquecerei, uma proposta fria e calculista de um casamento que seria apenas negócio. Mas em algum lugar no meio do caminho, você me deu algo muito mais precioso. Você me deu seu coração. E eu prometo cuidar dele para sempre. Prometo te desafiar, te provocar e te amar todos os dias da minha vida. Vicente lutava contra as lágrimas. Natália, eu prometi no altar do nosso primeiro casamento que jamais te tocaria. Foi a promessa mais estúpida que já fiz. Hoje, eu faço promessas melhores. Prometo te tocar todos os dias com carinho. Prometo te segurar quando você tiver medo. Prometo ser seu parceiro, seu melhor amigo, seu amante.
e prometo nunca mais deixar orgulho ou medo ficar entre nós. Quando se beijaram, não havia nada de incerto. Era um beijo de promessa cumprida, de futuro garantido. Meses depois, Natália não era mais estagiária ou analista. Era gerente financeira da empresa, posição que conquistou por mérito próprio, provando para todos, especialmente para si mesma, que pertencia àquele mundo sim. E quando descobriram que estavam esperando um bebê, Vicente não conseguia parar de tocar a barriga dela com reverência e maravilhamento. Não consigo acreditar que fui idiota o suficiente para dizer que jamais te tocaria, ele disse uma noite, as mãos acariciando a barriga, já saliente. Bom, você mais do que compensou desde então. Natália sorriu, passando os dedos pelos cabelos dele. Quem diria que o CEO frio se transformaria no marido e futuro pai mais carinhoso do mundo? Você fez isso. Você me transformou. Não, amor. Eu apenas te mostrei quem você sempre foi por baixo daquela armadura. Vicente a puxou para um beijo suave. Eu te amo. Mais do que achei que seria possível amar alguém. Eu também te amo, mesmo você sendo um idiota às vezes. Um idiota sortudo. Muito sortudo. E eram sortudos de terem se encontrado, de terem lutado, de terem escolhido o amor ao invés do medo. O que começou como um contrato frio se transformou na história de amor mais real e intensa que ambos poderiam ter imaginado. 6 meses se tornaram para sempre. E eles não teriam de outra forma. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.